Paulo começa dizendo para os irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí ele continua dizendo: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo começa aqui o seu último capítulo do livro de Filipenses, dando uma exortação aos irmãos. E a primeira exortação, Paulo vem e fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. O que é regozijar? Sempre que a gente vê um prefixo re na frente de uma palavra, está falando de algo que você teve um dia, que perdeu e que é renovado ou retorna outra vez a você. Por exemplo, quando se fala de renovo, é algo que um dia foi novo, perdeu a sua novidade, se tornou velho e precisa ser renovado. Quando se fala de restauração, é algo que você um dia foi bonito, construído, por algum motivo se derrubou, se deteriorou, então tem que ser restaurado. Troca aí, acho que tá. Você está falando, por favor. Aleluia. Então, quando se fala de restauração, ou de renovação, ou de restituição, esse prefixo re dá uma ideia de algo que você teve e se perdeu, e que agora está voltando outra vez. O que Paulo está dizendo é para os irmãos que havia perdido o seu gozo, havia perdido a sua alegria. Como é bom, irmão, estar alegre. É bom estar alegre, sim ou não? Aleluia. Mas nós não podemos confundir alegria e felicidade com gozo. Alegria e felicidade dependem de circunstâncias. Por exemplo, eu recebo o meu salário no dia primeiro, dia útil, estou feliz. Daqui a pouco, quando eu olho no meu banco ou no meu aplicativo, já não tem mais dinheiro. Você fica triste, fala: meu Deus do céu, eu ganhei tanto, hoje eu não tenho mais nada. A conta levou tudo, já vem a tristeza. Você vai fazer uma viagem, você faz muito feliz. Que alegria. Daqui a pouco, quando chega a hora de voltar, você fica voltar de novo. Você pega uma férias, você fica feliz. Estou de férias. Daqui a pouco não está para voltar a férias. Puxa, vou voltar a rotina outra vez. Isso é alegria, isso é felicidade, ela depende de circunstância. O gozo é diferente, o gozo não depende da circunstância, o gozo não. O gozo é um fruto, é um das manifestações do fruto do Espírito, que é o amor. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é o gozo, é a paz, é a benignidade, é um fruto. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 12, fala que Jesus Cristo, ele sofreu a cruz, ele suportou a cruz. E por que Jesus Cristo suportou a cruz, o martírio da cruz, os golpes que ele levou, as traições que ele levou, os problemas que ele foi submetido, o abandono? Como que Jesus Cristo suportou a cruz? Hebreus nos ensina no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que fala assim, que Jesus, pelo gozo que estava posto diante dele, suportou a cruz, porque gozo não depende de circunstância. Você pode estar doente, você pode estar sem dinheiro, você pode morar numa casinha de sapé, você pode morar numa mansão, você pode morar bem, você pode morar ruim, você pode dormir numa cama de 10 mil reais e dormir numa esteira de 10 reais, mas se você tem gozo, você tem gozo, porque gozo não depende da circunstância. Gozo é o fruto do Espírito Santo. E quem produz isso em nós não é você, é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso devemos submeter. Então Paulo vem e dá uma exortação para os irmãos: irmãos, regozijem-se. Vocês perderam o gozo por quê? Aí Paulo começa a revelar por que os irmãos perderam o gozo. Em primeiro lugar, por perda de gozo, também veio um outro problema. Eles pararam de
está na prova, na luta, no problema, na dificuldade, na ansiedade, você deixa de ser amado. Estou chateado, estou depressivo, estou ruim hoje. Você começa a tratar os outros mal também, porque você não pode dar o que você não tem. Quando Jesus fala assim, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, Jesus estava falando, olha, se você não ama você, como é que você vai amar? Você não pode dar o que você não tem. Se eu não tenho, eu não posso dar. Era isso que estava acontecendo com os irmãos. Aí Paulo fala assim, irmãos, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não perca o primeiro amor. Não nos tornemos igreja de Efésios, que faz as coisas mecanizadas, que faz as coisas programadas, que faz as coisas como se fosse um ritual. Não, o Senhor quer que nós façamos as coisas para Ele não de uma forma ativista, mas de uma forma que os homens vejam que o que nós estamos fazendo não é fruto de uma obrigação, mas é fruto de demonstrar o amor de Deus através da minha vida às outras pessoas. É isso que Paulo estava falando para os irmãos de Filipos. Seja a vossa amabilidade. Vocês estão perdendo o gozo e automaticamente estão perdendo a amabilidade. E as pessoas estão vendo mudança. E alguém está reclamando de vocês. Vocês não são assim. Vocês não eram assim. O que aconteceu foi o mesmo que Paulo falou para a igreja de Efésios, falando assim, o que está impedindo vocês de correrem? Vocês estavam correndo bem. Vocês estavam indo bem. No primeiro amor, nos primórdios, vocês estavam indo bem. Quem vos estorbou de correr? Quem está atrapalhando vocês de continuar essa vida de fé? Exatamente é isso que Paulo está dizendo. E qual que é o motivo então da falta de gozo e da falta de amabilidade da igreja de Filipos? Aí Paulo revela isso no versículo 6. Olha o que ele disse no versículo 6: não andeis ansiosos. Ou seja, os irmãos estavam entrando na onda que nós estamos vivendo hoje. Ansiedade. Eu estava fazendo uma pesquisa, irmão, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós estamos hoje vivendo uma pandemia de ansiedade, principalmente entre jovens de 12 a 25 anos. As pessoas estão ansiosas. O que é ansiedade? Ansiedade é você viver no futuro, excesso de futuro. Enquanto a depressão é excesso do passado, acusações passadas, o estresse é o peso do presente, mas a ansiedade é o peso do futuro. As pessoas ficam imaginando a desgraça amanhã. Aí você levanta de manhã, abre lá o teu celular, ou escuta a rádio, ou vê a tua televisão, coisa que o cristão não poderia fazer. Eu acredito que a primeira coisa que o cristão tem que fazer quando se levanta é dobrar o seu joelho e falar com Deus que está no céu. Como é que você vai ter um dia bom escutando uma notícia, que o Lula falou não sei o quê, que os deputados falaram não sei o quê, que caiu o preço não sei o quê, que os velhinhos estão sendo roubados não sei aonde, que a CPI não sei. Como que vai ser o seu dia? Levante-se escutando lá, coloca o Cid Moreira nos salmos e escuta a voz daquele homem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo morará debaixo da sombra do Onipotente. O teu dia vai ser diferente. O teu dia vai... quem está entendendo aqui nesta noite? O teu dia muda porque você está fortalecido. Quando o diabo chegar com as más notícias no teu ouvido, você já tem as boas notícias do reino no teu coração. Aleluia! Igualzinho quando o diabo veio falar para Jesus: olha, se você é filho de Deus, olha ele colocando em dúvida a paternidade do Pai para com Jesus. Só que uns momentos antes, no batismo, Jesus, ao descer ao Jordão, o Espírito Santo desce como forma de pomba sobre Jesus, e o céu se abre, e uma voz do Pai fala lá no céu. E qual foi a voz do Pai? Aí está o meu Filho amado, no qual eu amo. Quando Satanás veio colocar em dúvida a identidade de Jesus, Deus não perdeu tempo, porque atrás ali, uns 40 dias antes, o Pai já tinha me falado que eu sou o filho dele e que ele me ama. Por isso, quando você começa o bom dia escutando coisas boas, aleluia, o teu dia se torna um dia bom, apesar das más notícias que podem afetar o teu ouvido. Agora escuta, Paulo fala assim para os irmãos: o problema da falta de gozo e da falta de amabilidade
tem um nome. E como se chama? Ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O que Paulo está falando? A ansiedade, ela vai nos afastando do propósito, ela vai fazendo a gente gastar energia e tempo com coisas que a gente nem sabe o que vai acontecer. Por acaso você sabe o que vai acontecer daqui uma hora? Por acaso você sabe o que vai acontecer amanhã cedo? Por acaso você sabe o que vai acontecer daqui uma semana? Por acaso você sabe o que vai acontecer daqui um mês? Tem irmão que está lá, a conta dele está para vencer há 15 dias, 20 dias, ele já está sem dormir hoje. Ah, mas eu estou sem dinheiro para pagar, meu Deus do céu, 15 dias por diante tem ainda, mano, para com essas coisas. Eu sei que as mulheres têm essa dificuldade de ansiedade, né? Fica pensando, meu Deus, tem homem também que é muito ansioso, ele não sabe esperar, não tem que ser para ontem, não, com Deus não funciona desse jeito. Quanto custa? Eu tenho que pagar pelo milagre. Aí você pega o advogado pela garganta, pega o médico pelo colarinho, pega o chefe, não, eu quero para hoje, aquele negócio duro, a mulher sacode o marido sacode, não, espera um pouco, descansa no Senhor. Deus nunca chega tarde, Ele chega sempre na hora certa. Está comprovado que 80% das nossas preocupações futuras não acontecem. Ou seja, somente 20% do que a gente imagina que vai acontecer, acontece. E os outros? É tudo estresse. Aí começa a surgir problema em casa, porque ela não consegue dormir. Aí começa a dizer, eu preciso de um psicólogo. Eu preciso de um psicólogo, eu tenho que buscar alguém. E sabe o que está acontecendo nesses últimos dias, irmãos? Nós, como igreja, precisamos aprender a emprestar ouvidos para as pessoas. O interessante é que Deus nos deu uma boca, mas nos deu 2 ouvidos para ouvir. Significa que devemos ouvir mais do que falar. Por que a pessoa senta com um psicólogo? Eu não estou dizendo que esse profissional não é uma pessoa que tem que ser respeitada, tem que ser. Mas eu e você temos que entender, irmão, que o psicólogo, ele cuida da alma, aparentemente do psíquico da pessoa. Mas eu pergunto para você, remédio pode sarar a tua alma? Remédio pode acalmar a tua alma? Não muda. O remédio pode entorpecer o teu corpo, o teu organismo, porque tem pessoa que toma remédio para dormir, se entope de remédio para dormir, ele fica chapado, drogado, mas não dorme, fica com o olho regalado, mas chapado. E hoje, infelizmente, irmãos, muitos médicos têm contratos com laboratórios para vender remédio. Então, qualquer coisinha, remédio, e não são remédios baratos, antidepressivos, para ansiedade, são remédios caríssimos. Aí você senta com um psicólogo e começa a conversar com ele. O que está acontecendo conosco? Nós precisamos emprestar mais os ouvidos para os irmãos. Nós que estamos aqui na igreja, escute mais o teu irmão, não para julgar ele, não para apontar ele, mas para ver o que está no coração dele. Muitas das vezes eu converso com alguns irmãos que eu não falo nada, eu fico só escutando ele falar. E alguns param e falam assim, pastor, o senhor não vai falar nada? Não, você não queria falar? Então fala, eu estou aqui para te ouvir. Tem coisas que eu não posso solucionar, mas eu posso te ajudar você a desafogar. O que acontece? Eu não tenho um amigo, então eu pago alguém. Eu pago um terapeuta, eu pago um psicólogo. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo o seguinte, que se você tiver um amigo, que se você tiver alguém que possa te escutar, para você abrir o coração, alguém de confiança, é melhor do que um terapeuta, é melhor do que um psicólogo. Porque o psiquiatra, sim, para pessoas que têm problemas mentais sérios, mas o psicólogo é para te ouvir. E se você não tiver ninguém, você não tem ninguém, eu tenho uma boa notícia para você, que você sabe muito bem o que é. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha diante do Senhor e fala com o teu Deus, abre o teu coração, fala com Ele, diz para Jesus o teu problema, diz para Jesus onde está a tua dor, diz para Jesus onde está o teu cansaço. Jesus está preocupado com a dor tua na costela, Jesus está preocupado com o teu bico de papagaio, Jesus está preocupado com o teu esporão no pé, Jesus está preocupado com o teu problema de espinha, Jesus está preocupado com o teu problema no estômago, com o teu problema no rim, com o teu cálculo renal, com a tua pedra na vesícula. Jesus está preocupado com o teu estômago, com o teu intestino. Jesus está preocupado contigo. Aleluia, a palavra do Senhor fala que nenhuma folha da árvore cai se não for pela vontade do Senhor. O Senhor se preocupa por nós, Ele é o nosso
Paulo continua dizendo: mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que Paulo está dizendo? Fala para o Senhor a tua dor, fala para o Senhor a tua ansiedade, fala para o Senhor a tua preocupação, fala para o Senhor o teu problema, fala para Ele, e aí, depois que você falar, começa a agradecer. Diga: Senhor, muito obrigado, eu sei que a vitória já é certa. Senhor, muito obrigado, porque não adianta eu falar para Deus e depois não agradecer. Aquele que tem fé no Senhor, ele fala para Jesus os seus problemas e já agradece. Muito obrigado, Senhor, porque Tu escutou a minha oração. Eu levanto muito melhor daquilo que quando eu me postrei diante do Teu altar. Mas nós não temos tempo, vamos orar. Aí você se levanta de manhã, aí se ajoelha, já fica pensando: o que eu vou fazer lá no trabalho? O que eu vou fazer? Isso não é oração, querido. Oração é você desconectar-se da terra e conectar-se com o céu. Se você conseguir educar o teu cérebro, pelo menos de manhã, 5 minutos, concentrar diretamente com o Senhor, esses 5 minutos vai passar para 10, esses 10 minutos vai passar para 15, e quando você começa a orar concentrado no Senhor, cientificamente falando, o teu sangue do teu cérebro se acumula no teu lobo frontal aqui, ó. E quando vem, significa que toda a tua força está concentrada. E quando você está concentrada diante do trono da graça, se cumpre o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Você se acercou confiadamente diante do trono da graça, a tempo do Senhor te socorrer e te ajudar no momento oportuno. Senhor, nós podemos entrar diante da Tua presença, nós podemos derramar-nos diante de Ti, nós podemos falar contigo e nós podemos escutar a Tua voz. O mundo não tem amigo, o mundo não tem aonde se apoiar, o mundo não tem aonde ir, o mundo não tem com quem conversar, o mundo não tem esperança em nada, mas nós temos um Senhor que nos escuta. E eu sempre lembro daquele versículo que está lá no livro de Êxodo, ou de Gênesis, que quando Deus foi chamar a Moisés, Deus falou 3 coisas interessantes para Moisés. Ele primeiro falou para Moisés assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Segundo, eu desci para pelejar pelo meu povo. Depois ele disse: eu vim para livrar o meu povo. Deus ouve, Deus vê, Deus escuta e Deus desce para pelejar pelo seu povo. Você é filho de Deus, é filho da promessa, tem o Espírito Santo morando em você. Não fique ansioso. E qual é o conselho de Jesus? Eu estou terminando aqui. Livro de Mateus, no capítulo 6. Jesus dá um sermão ali para os irmãos e ele fala assim: olha, não andeis ansiosos por nada, nem preocupados. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. As aves não plantam, não tem depósito, não tem celeiro, e o Pai que está no céu os cuida. Vocês valem mais que um passarinho. Eu sempre olho quando eu paro debaixo de uma árvore, e quando eu saio, sempre tem lá em cima do meu carro um pacote de excremento de passarinho. Pof! Ele suja o vidro, suja o carro. Aí quando eu entro no carro estressado, preocupado, bato a porta, quando eu olho as fezes do passarinho, eu falo assim: ele está dando risada de mim, falando: olha, você está tão aí preocupado, eu não trabalho, eu só levanto de manhã, canto, o Senhor me prepara a água, o Senhor me prepara a comida, e você que vale mais que eu, se descabelando para resolver esse problema. Toma mais um cocô em cima do carro, pof! Receba. Aí o Senhor fala assim: já viu os lírios do campo? Já viu as plantas? Elas não tecem, elas não costuram. Nem Salomão se vestiu com toda a sua glória, com toda a sua fortuna, não conseguiu se vestir como o lírio do campo. Nasce de manhã, cresce à tarde, murcha à noite e morre no dia. Vocês valem mais do que o lírio do campo. O que está preocupado com o que vai vestir? O que está preocupado com o que vai comer? O que está preocupado aonde vai morar? Deixa isso para os ímpios, os pagãos que se preocupam com essas coisas, os adúlteros, os fornicários, os mentirosos, os ladrões, os maldicentes, aqueles que estão perdidos, que
tem que se preocupar com isso. Vocês não. Se tem que preocupar-se com alguma coisa, preocupe-se em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o que acontece conosco? Não, eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E parece que quanto mais a gente mete o dedo no problema que Deus está fazendo, eu estou trabalhando, as coisas começam a complicar. Por isso que lá no livro, diz a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se não me foge a memória, no descanso e na tranquilidade está a vossa salvação. Mas vocês não quiseram, vocês querem continuar correndo, se esforçando. Ah não, eu confio em carro, eu confio na minha sabedoria, eu confio na minha força. Por isso falta a paz no nosso coração. A gente deita e não consegue dormir, vive preocupado com isso, vive preocupado com aquilo. O Senhor está dizendo, vocês não têm que se preocupar com... Quem está me entendendo nesta noite? Vocês não foram chamados para ficar preocupados com essas coisas. Dessas coisas, deixe que os ímpios se preocupem. Dessas coisas, deixe que eles vão orgulhar. Por essas coisas, deixe que eles não tenham paz. Mas vocês não recebam a minha paz. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Deus que vos cuida. Eu sou o Deus que vos protejo. Quem aqui conhece o Salmo 91? Aquele que habita. Coloca aí para mim o Salmo 91, por favor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo morará sossegado debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, aleluia, o meu refúgio, a minha fortaleza. Olha lá, vamos ler todos juntos. Você que está estressado, ansioso, preocupado, vamos ler com fé. Aquele que habita, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Como está o seu descanso? Eu não consigo descansar, eu sou muito... Barão, sabe no dia que eu tenho que descansar? Minha esposa sabe, no dia que eu não faço nada, eu durmo até às 11, meio-dia. Não durmo mesmo, é descanso. Durmo, como, vou para a cama, durmo de novo. Outro dia ela pegou, depois das 2 horas, dia do meu descanso, fechei a cortina, fechei o quarto. Ela falou, você está dormindo? Eu falei, não, estou dormindo. Deixa eu dormir aqui. Então, ela já sabe, vou na casa do meu sogro, me esquece, não é? É da cama para a mesa, da mesa para a cama. Durmo mesmo. E aí as contas, e os problemas, e os B.O. Os B.O. amanhã eu resolvo. Hoje eu quero mais é dormir. Isso traz refrigério ao nosso corpo. Diz o salmista Davi, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Volta de novo, a minha fortaleza. Vamos lá, você vai dizer com toda a fé nessa noite. Fala, volta o versículo 2 novamente. Vamos lá, 1, 2, 3. Direi, Ele é o meu, a minha, e Ele. Em quem você vai confiar? Em quem você vai confiar? Então descansa nele. Versículo 3 diz a palavra. Porque Ele irá. Versículo 4, Ele te cobrirá com as suas, e debaixo você estará. A sua verdade será o teu. O que o Senhor falou, Ele vai cumprir na sua vida. Se Ele falou que Ele te ama, é porque Ele te ama, Ele não está mentindo. Se o Senhor falou que te guarda, é porque Ele vai te guardar. Se o Senhor falou que te protege, te abençoa, é porque Ele vai te abençoar. Continua o versículo 5. Não, nem. Isso não é para você se preocupar. Como a macumba que fizeram aí, os irmãos, é para matar o pastor, é para matar a pastora, é para matar não sei o que. Eu falei, rapaz, então vai ter que aguentar o vivo mais uns anos. Isso aí. Eu falei, é muito burro esse macumbeiro. Eu acho que o diabo falou para esse jovem, para ele que foi 2 jovens que trouxe essa macumba na porta da igreja. Eu falei, se fosse um macumbeiro experiente, não é perder tempo colocar macumba em porta da igreja, gente. Sabe o que vai acontecer com você? Vocês vão terminar entrando naquela igreja aceitando Jesus, porque a partir de agora eles vão começar a orar por você, vai mexer, vai cutucar a onça com vara curta, nem pesca que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, o que mais? 1000, 10.000, mas não chegará. Versículo 8, somente contemplarás. Versículo 9, por quê? Quem é o teu refúgio? No Altíssimo fizeste. Versículo 10, nenhum, nem. Aleluia! Isso aqui é algo poderoso, querido.
Você tem um anjo da guarda. Sabe aquele anjo da guarda que as pessoas falam por aí? Você tem um anjo que te guarda, para te guardar em todos os seus caminhos. Qual é a função desse anjo? Diz lá, eles te... Para que não em pedra alguma. Versículo: pisarás sobre o leão, a cobra, calçarás aos pés ao leão jovem e a serpente. Versículo 14: porquanto carecidamente também o vi, poloei, porque conheceu. Versículo 15: ele me invocará. Aleluia! Estarei com ele, o retirarei e a glorificarei. Versículo 16: fartá-lo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus que está falando para você. Não andem ansiosos por nada, antes com toda oração e súplica do Espírito fale comigo. Eu sou o Senhor que te ajudo, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Vai passar pelo fogo? Vai, mas eu passarei contigo. Vai passar pela tormenta? Vai, mas eu passarei contigo. O fogo não te vai queimar, a água não te vai afogar, não vai faltar para o leite, não vai faltar para a água, não vai faltar para a luz, não vai faltar para o aluguel. Por quê? Porque tão encarecidamente me amou. Eu também te livrarei, te colocarei no alto, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua destra, mas você não será atingido. Pisará o leão, o cachorro do leão, a serpente e o dragão, você pisará, porque o Senhor coloca todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. Então nesta noite a ansiedade vai embora. Eu não tenho que estar preocupado com o amanhã, porque o amanhã não me pertence, mas pertence ao Deus que eu sirvo. Eu não posso contar os cabelos da minha cabeça, mas o meu Deus conta. Eu não posso fazer parar, cair uma folha da árvore, mas o Senhor diz: nenhuma folha da árvore cai se não for pela minha ordem, pelo meu mandato. Se o Senhor cuida do corvo, se o Senhor cuida do urubu, como que não vai cuidar de você? Se o Senhor cuida de uma pomba e de um pardal que não vale nada, como que não vai cuidar de você se Ele derramou o sangue precioso por você e por mim? Nós somos do Senhor Jesus e o Senhor Jesus é nosso. Versículo seguinte para terminar: quando nós lançamos, como diz o apóstolo São Pedro, ou Pedro, toda a nossa ansiedade, diz Pedro, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fale comigo assim: eu lanço sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, porque o meu Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem cuidado da minha saúde, tem cuidado da minha vida. Lanço sobre Ele. Versículo 7, quando nós fazemos isso, Paulo fala assim: quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O inimigo, ele já não está trabalhando como antes. Ele possuía pessoas. Aí, qualquer um de nós que estivermos aqui, levantasse a mão e falasse: Satanás, fora em nome de Jesus, te expulsa em nome de Jesus. O demoniado caía, quem sabe tinha alguma resistência, mas por fim ele tinha que sair. Satanás já não está trabalhando assim, mudou suas estratégias. Qual a estratégia do inimigo agora? Trabalhar na mente. Por isso que Paulo fala assim: ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir toda fortaleza, levando cativo todo pensamento submisso a Cristo. Satanás está trabalhando na mente, ansiedade, estresse, depressão, problema da mente. Ele ataca. Você não consegue, você não é nada, você nunca vai deixar isso picado, você nunca vai deixar esse problema, você é um zero à esquerda, você é um mané, você é aquilo, você, fulano conseguiu, você não consegue, e começa a roubar a tua paz. Satanás, ele se alimenta da nossa falta de paz, se alimenta das nossas doenças.
se alimenta dos nossos pensamentos negativos. Satanás, ele se alimenta do nosso estresse. Satanás, ele se alimenta da nossa depressão. Ele vê você na cama, ele começa a sugar as suas energias. Ele vê você com uma pequena doença, ele vai fazer de tudo para aquela doença se tornar um câncer. Ele vê você triste, ele vai fazer de tudo para essa tristeza se tornar uma depressão crônica. Ele vê você um pouco debilitado, ele vai fazer de tudo para roubar. Ele suga. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor fala assim: olha, se vocês lançarem sobre mim a vossa ansiedade, confiar em mim com todo o vosso coração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não existe nada melhor do que no meio da tormenta você ter paz. Mas a casa está desmoronando, o que está acontecendo? Eu tenho paz. Quem tem Jesus tem o príncipe da paz. E termino no versículo 8, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos. Aqui Paulo dá um filtro para nós. Ele fala assim: eu vou ensinar a vocês o que pensar. O que vocês têm que pensar? Satanás, ele não conhece os nossos pensamentos. Ele não conhece os nossos pensamentos. Mas ele tem a habilidade de discernir o que nós estamos pensando. E ele também tem a habilidade de infiltrar pensamentos na nossa mente. Já viu quando você está se tranquilo, daqui a pouco um pensamento que você, eu estou pensando nisso. Satanás, ele tem o poder de ir lá no baú, puxar um pensamento e colocar na tua cabeça. Ele pode fazer isso, ele não pode ler o teu pensamento, mas ele pode entender tuas emoções com o pensamento que ele coloca em você. O pensamento de tentação, o pensamento de frieza, o pensamento de desânimo, o pensamento de morte, o pensamento de suicídio, o pensamento de depressão. Ele tem poder para fazer isso. Então Paulo ensina os irmãos: eu vou ensinar a vocês o que vocês têm que pensar. Isso aqui é um filtro. Então no versículo 8 ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Em primeiro lugar, se o que você está pensando tem alguma mentira, não pense nisso. Em segundo lugar, Paulo continua dizendo: tudo o que é honesto. Se o que você está pensando não tem algum tipo de honestidade nisso, já descarte também. Terceiro filtro que Paulo fala: tudo o que é justo. Se o que você está pensando tem alguma injustiça, não pense nisso, mas se é justo, continue pensando. Ele continua dizendo: tudo o que é puro. Se o que você está pensando não é puro, tem alguma sujeira, tem alguma contaminação, não pense nisso. Paulo então continua dizendo: agora eu vou ensinar a vocês o que vocês têm que pensar. Tudo o que é amável. Se o que você está pensando é amável, continue pensando. Tudo o que é de boa fama. O que você está pensando é de boa fama, então continue pensando. Se há alguma virtude, continue pensando. Se há algum louvor, continue pensando. Nisso, pensar. No que é justo, no que é amável, no que é de boa fama, no que é de boa virtude. Se há algum louvor, nisso, pensai. Guarde os teus pensamentos, queridos. Sobre toda coisa guardada, guarde o teu coração, porque dele mana a vida. Então, se você está pensando coisas que você não sabe o que vai acontecer amanhã, pense hoje: o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu quero me regozijar em Deus. Você quer se colocar em pé comigo? Eu não sei como é que andam os seus pensamentos, como é que andam as suas emoções, mas eu quero dizer para você: lance sobre o Senhor, coloque sobre Ele as suas ansiedades. Dá um louvor de fala isso. Aleluia. Feche os seus olhos aí por um momento. Analise o teu coração. Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus pensamentos? Pastor, eu estou sendo bombardeado com pensamentos de morte, com pensamentos de suicídio. Na minha cabeça vem que eu sou um atraso, que ninguém me ama, que ninguém me quer. Me sinto triste, me sinto deprimido. Tem vezes que vem pensamentos de morte no meu coração. Estou tomando remédio, não está adiantando nada. Não consigo dormir, não tenho paz na alma. Entreguei a minha vida para Jesus, mas ainda não alcancei essa paz. É porque você não se entregou por completo ainda. Quando você se entrega por completo a Jesus, a primeira coisa que vem ao teu coração é a paz. Se você entregou sua vida para Jesus e ainda não tem paz no teu coração, já perdi o gozo, já perdi a alegria, eu venho nos cultos, eu participo dos cultos, mas eu vou embora, eu sinto aquele vazio,
O Senhor está dizendo: estou sentindo falta de você naquele cantinho de oração. Tenho saudade do tempo que orávamos, que tinha você na minha presença. Estou com saudade das lágrimas que você derramava. Você diz: ah, Deus está tão longe de mim. Não é Deus que está longe de você, é você que se distanciou de Deus. Deus continua no mesmo lugar te esperando. Lembra daquele gozo que você tinha no começo da tua salvação? É o que Paulo está dizendo: regozije-se, volte a ter alegria, volte a ter gozo novamente, volte outra vez a sentir a paz que excede todo o nosso entendimento. Senhor, Espírito Santo, vai tirando do nosso coração todo o peso da ansiedade, toda a ansiedade. Ó meu Jesus, pois eu vi sua morte Sobre a cruz, no Senhor, só confiando, neste mundo viver, entoando. entoando aleluias na minha Coloca a letra para mim. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor. É o meu rei. é meu rei, meu bom pastor E meu Senhor. os anjos que o louvam, Eu também. também o louvarei, Entoando. entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim. Por sua graça.